Hoje eu vou fazer uma fala diferente aqui, senhor presidente, de um assunto que eu não costumo abordar cotidianamente. Não vou falar aqui de crise, não vou falar aqui da situação econômica do país, não vou falar sobre a situação política, nem vou falar sobre esse processo de impeachment que consideramos um golpe contra a presidenta Dilma. Eu quero falar de um assunto que me diz muito pessoalmente, como ser humano, que me motiva sempre e sempre me motivou um esforço pessoal, que é o bem-estar dos animais, nossos companheiros de jornada nesse planeta tão maravilhoso em que vivemos. Nas últimas semanas, senhor presidente, nós tivemos várias notícias envolvendo morte, maltratos e desrespeito aos animais. Em meados do mês de maio, em um zoológico da cidade de Santiago, no Chile, 2 leões foram sacrificados para que a vida de um visitante que entrou na jaula pudesse ser salva. Dias depois, em um zoológico na China, uma morsa afogou um visitante que também invadiu o pequeno espaço reservado a ela. No final de maio, ganhou atenção, ao redor do mundo, a notícia de que em um zoológico na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, um gorila foi morto para que a vida de uma criança pudesse ser salva. Já no início desse mês de junho, a cidade de Brasília ficou comovida com a notícia de um leão, de nome Dudu, que foi sacrificado após passar 22 anos no cativeiro, no zoológico da cidade onde nasceu. E no dia 20, esse mesmo tema causou comoção e manchou a imagem do Brasil com a notícia de que uma onça pintada, tida como mascote do Centro de Instrução de Guerra na selva em Manaus, foi abatida por um tiro de pistola por um militar para salvar a vida de um soldado que seria atacado por ela. Minutos antes, a onça, de nome Juma, foi exibida, acorrentada e submetida a um elevado estresse e medo em uma cerimônia pública de revezamento da tocha olímpica. Uma atitude que foi reconhecida como um erro pelo Comitê Olímpico do Rio. Agora, no dia 11 de junho, numa favela em São Paulo, a favela de Ilhéupolis, Bob, um cachorro de rua, foi baleado na cabeça por um policial militar que estava em uma viatura que ficou irritado com o seu latido. O Bob tinha 4 anos de idade e vivia cercado por crianças e era o mascote da favela. O cachorro não tinha casa nem dono, mas ganhava banho, comida, água e até roupa dos moradores. E todos ficaram comovidos com a sua história. Muitos outros animais são torturados, maltratados, mortos, sacrificados, sejam eles selvagens, exóticos, domésticos, de companhia e mesmo aqueles que servem de alimento para a humanidade, que deveriam ser melhor respeitados e tratados. Por isso que nós temos urgência e necessidade de realizar um amplo debate entre o Poder Legislativo e a sociedade, para se instituir no Brasil uma legislação voltada para a proteção e defesa do bem-estar dos animais. Foi com esse intuito que eu apresentei, em setembro do ano passado, um projeto de lei em que o objetivo é dispor sobre a proteção e a defesa do bem-estar dos animais. É o PLS 650. Aliás, antes de aprofundar esse assunto, eu gostaria de me referir, nesse meu pronunciamento, a uma frase que é atribuída ao líder indiano Mahatma Gandhi, que diz que um país, uma civilização, pode ser julgada pela forma com que trata seus animais. Essa frase expressa as pretensões dessa proposição da minha autoria, de disciplinar o tratamento dado aos animais no Brasil, compatibilizando o país com a civilização desenvolvida que tanto almejamos ser. Esse assunto transcende o compromisso político partidário. É um compromisso pessoal, cujo projeto eu já queria ter apresentado no início de 2011, quando comecei aqui o meu mandato, mas que teve que ser adiado porque fui então assumir a chefia da Casa Civil. Eu quero reconhecer que o projeto que eu apresentei é um projeto extenso, tem 56 artigos, é uma matéria complexa e que ainda não está completamente e justamente finalizada. Ela envolve temas específicos e vai requerer um profundo debate desta Casa com a sociedade e com aquelas pessoas e entidades que defendem os direitos dos animais. Esse projeto ele precisa ser visto como um ponto de partida para a discussão de uma
legislação que se preocupe com o bem-estar animal e com o repúdio a atos cruéis, degradantes e dolorosos contra eles. Outras personalidades, além de Gandhi, também já se manifestaram na defesa dos animais. Buda dizia que quando o homem se apiedar de todas as criaturas viventes, só então será nobre. Charles Darwin, o grande naturalista, defendia que a compaixão para com os animais é a das mais nobres virtudes da natureza humana. Tem também a assertiva de nosso querido Chico Xavier, com sua visão espírita, que diz: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Os animais esperam de nós o que nós esperamos dos anjos. Historicamente, a proteção jurídica aos animais em nosso país remonta à década de 1920, através de decretos e leis que ao longo dos anos foram editados para tratar pontualmente desse problema tão complexo. Mas foi com o advento da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que agora está sendo tão atacada, em seu artigo 225, que foi conferido ao meio ambiente o status de direito fundamental. A proteção e a defesa dos animais, bem como a vedação à crueldade, estão expressamente previstas em seu parágrafo 1º, inciso 7º, ao prescrever, como incumbência do poder público, proteger a fauna, a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Eu concedo uma parte ao senador Telmário. Senadora Vanessa, fala de Vossa Excelência exatamente vai acalentar um monte de cidadão e cidadãs do Paraná que aconteceu essa semana lá. Exatamente num município chamado Centenário do Sul. Centenário do Sul. E Apucarana, nesses dois municípios. O que acontece? O Brasil... no Brasil há muitos criadores, há 1 milhão de criadores dos animais chamados combatentes, aves combatentes. 1 milhão. Emprega mais de 3 milhões. Mas nem todos utilizam esses animais ou usam esses animais em provável rinhas. E o Paraná é um celeiro de uma genética centenária. E é bom lembrar que a raça combatente, ela se destaca das demais porque é a única que tem, por exemplo, ela é capaz de um só reprodutor sair dali 9 ou 10 plumagens diferentes. Um verdadeiro show exóticos. Eles são capazes disso. São animais que resistem aos predadores naturais. São muito mais combatentes e resistentes às doenças. E são precursores de raças hoje poedeiras e do índio gigante, que o animal chega a quase 6 quilos. Então, ele é fundamental dentro da genética da criação brasileira. E um promotor, chegando agora na comarca de Centenário do Sul, com o espírito coronelismo judicial, determinou, junto com o juiz, a invasão nos criatórios. Ora, mandou chegar nos criatórios e lá foram prendendo ao bel juízo das autoridades. Não há hoje um procedimento IBAMA. Quando se criou a lei que proibiu a rinha no Brasil, eles se esqueceram que nem todo mundo está na rinha, tem criatório. E o criatório tem que ter parâmetros, tem que ter uma codificação, o que pode não ter num criatório. Porque essas aves não podem ser criadas solto, livremente. Ela tem de estipe uma valentia, é preciso uma separação. E eles não estão entendendo isso. E essas autoridades judiciais no Paraná cometeram genocídio de mais de 600 animais. Entraram nas diversas cocheiras, recolheram os animais em saco de forma cruel,
jogou numa área só do Ibama, os animais se destruíram, se mataram, aqueles ficaram enfermos, caídos e saíram com um cacetete batendo na cabeça. Isso é preservar? Isso é defender? Não. É um procedimento errado. Rapidamente é preciso as autoridades brasileiras tomar conta disso, porque está tendo aí uma verdadeira caça aos criatórios, confundindo. Nem todo criador usa esses animais para a rinha ou qualquer outra coisa. E aí, ao ser questionado no promotor, ele disse, não, estão vendendo esses animais daqui para o Paraguai, para a Argentina, para ser usado lá. Ora, a rinha, se existe proibição na América do Sul, é só no Brasil. Lá quem quiser fazer dos animais, faz o que quiser. Vai impedir agora de o Brasil vender? Ora, se eu vou vender um boi para a Europa, eu estou impedindo que mate um boi lá? Meu Deus do céu. E ele resolve matar aqui. Então, eu queria fazer esse registro que me ligaram hoje do Paraná, e Vossa Excelência de lá. E essas duas cidades estão apavoradas com essa ação, com essa ditadura, esse coronelismo judiciário irresponsável, não conhece, discriminatório e que estão fazendo isso ao seu bel prazer, criando a sua própria lei e tomando o seu próprio juízo. Uma irresponsabilidade do promotor e do juiz, colocando toda uma sociedade, toda uma população, mulheres, crianças, adultos, trabalhadores, em verdadeiro pavor. É preciso tomar providência. Queria fazer esse registro. Senador Telmar, infelizmente, sobre a questão animal, nós vivemos sempre com muitos equívocos. Equívocos de quem cria animais, por exemplo, para fazer rinha de galo ou para fazer briga. Não há necessidade, não há justificativa para que isso aconteça. Eu aqui quero só discordar de Vossa Excelência, porque acho que não deveríamos permitir que se vendesse animais desse porte para fazer briga em qualquer outro país. Penso que... Ninguém sabe se ele vai brigar. Isso é um juízo que ele fez. Então... pode ser que a Argentina esteja comprando a nossa genética, que é a melhor do mundo. Enfim, eu não vou entrar na venda dos animais e das aves para a Argentina. Eu sou contra a rinha de galo, acho que nós não temos que ter briga de animais. A crueldade humana não pode passar para as relações animais. Esses dias eu estava andando aqui nas quadras em Brasília e vi um carcará, que é uma ave do Nordeste, mas que nós temos aqui, abatendo um pombo. Eu fiquei com pena do pombo, mas aquela é a ordem natural, é a ordem natural das coisas, ou seja, o carcará tem que se alimentar e abate o pombo. Ele jamais vai abater um pombo para se deliciar com a morte ou com o sofrimento daquele pombo, mas para se alimentar. Infelizmente, nós, seres humanos, não temos capacidade para isso, porque nós causamos dor ao outro pelo nosso belo prazer e estamos incentivando animais a fazer isso também para o prazer. Então, eu não quero entrar no mérito da venda e da criação desses animais, porque, de fato, não sei ao que eles são criados, mas, primeiro, que eles têm que ser criados com respeito, eles não podem ser criados com crueldade. Mas, segundo, também quero lamentar a posição dos juízes e do promotor, que ao não saber lidar com esse tipo de situação, acabam causando mais crueldade e mais dor a esses animais pelo fato como fizeram o recolhimento dos bichos nessas cidades. O fato é que nós, como humanidade, não temos ainda consciência do que nos cercam, da responsabilidade que temos ao proteger o nosso planeta, o nosso meio ambiente e principalmente os animais que nos cercam e, como eu disse no início desse discurso, estão nessa caminhada da vida conosco. E é uma responsabilidade nossa. Por isso aqui eu estava exaltando a Constituição Federal, aprovada em 1988, que prevê um capítulo, que prevê um artigo, um capítulo e artigos, colocando como incumbência do poder público a proteção da fauna e da flora. E a regulamentação da norma constitucional, dessa regulamentação, emergiram no ordenamento brasileiro importantes leis, como a Lei de Crimes Ambientais, que tipifica os crimes contra a fauna e tutela dos direitos básicos dos animais, e a lei que estabelece procedimentos para o uso científico de animais. Em matéria de tráfico internacional de animais silvestres, o Brasil é signatário da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem, em perigo de extinção, aprovada em 1975. Ainda no âmbito da legislação internacional, nosso país é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, tido como marco internacional na proteção e defesa dos direitos dos animais.
Apesar de tudo isso, em que pese a evolução da legislação ambiental posteriormente à promulgação da Constituição, constata-se a inexistência de uma lei geral que conceitue bem-estar dos animais ou que defina maus-tratos no arcabouço jurídico nacional, independente de sua condição, seja um animal selvagem, seja um animal silvestre, seja um animal doméstico, seja de companhia ou seja um animal de consumo, porque não há justificativa para nós maltratarmos animais de consumo, que, aliás, servem à vida, que alimentam a humanidade. Há, portanto, uma lacuna legislativa no que diz respeito à regulamentação infraconstitucional nesse sentido, de modo a definir esses conceitos e a criar um sistema nacional de proteção e defesa do bem-estar animal. A informação, a conscientização, a devida fiscalização e o apoio da sociedade, instrumentos esses previstos na legislação, tendem a viabilizar um novo marco legal que dê suporte às ações do Poder Executivo, às decisões judiciais e à demarcação de um novo comportamento social para com os animais. É fato que a sociedade vem evoluindo positivamente ao longo dos anos nessa questão do bem-estar dos animais. Se, por um lado, a partir da década de 50, o uso comercial dos animais sofreu intensas alterações com a mecanização da agricultura e com o desenvolvimento científico e tecnológico, por outro lado, a sociedade urbanizada, consumidora, em grande parte, desconhece o modo como os animais são abatidos ou como são utilizados em experimentos, inexistindo normas que orientem e definam regras para as atividades que utilizem animais. Além disso, tidos como objetos, muitos animais domésticos são abandonados à própria sorte nas cidades, sem que haja punição àqueles que tratam os animais como mercadorias descartáveis. O bem-estar animal, é bom que se diga, se reflete na sadia qualidade de vida humana. A legislação que estamos propondo tem como objetivo dar efetividade ao princípio da sustentabilidade ambiental, bem como se direciona à defesa dos valores éticos e de responsabilidade para com todos os seres viventes e sensíveis, consagrados em nosso texto constitucional. As atividades econômicas e o desenvolvimento tecnológico devem se pautar no uso proporcional e ético, evitando o sofrimento dos animais, inclusive os animais de consumo. Então, os principais objetivos do projeto de lei 650 que eu apresentei são: dar aos animais o direito à existência. Parece óbvio, mas às vezes nos passa desapercebido. Criar condições e obrigações às pessoas que mantenham animais sob sua guarda. Vedar a prática de maus-tratos, definindo ações que assim a classifiquem. Criar ações e políticas públicas em defesa do bem-estar dos animais. Estabelecer regras sobre o uso de animais em pesquisas e espetáculos. Estabelecer regras sobre o abate, a eutanásia, a produção e o transporte de animais. E iniciar uma transição para o fim dos zoológicos no modelo atual, que é a disposição pública de animais, vedando-se a instalação de novos zoológicos. Aliás, uma boa notícia: em Buenos Aires foi anunciado o fechamento de um zoológico que foi inaugurado em 1875. A Prefeitura lançou, nessa última quinta-feira, dia 23, um projeto para transformar o seu zoológico numa construção do século XIX em um moderno ecoparque. Com isso, 1.500 animais serão tirados do local. O prefeito diz o seguinte: estamos tomando uma decisão histórica de começar um processo de transformação. Estamos convencidos de que esse não é o lugar adequado para manter esses animais. Aliás, a Sociedade Protetora dos Animais já questionava a existência desse zoológico lá, porque ele estava no centro da cidade, cercado de edifícios, sem condições para que os bichos vivessem de maneira digna. E em relação ao destino dos bichos, o ministro e o prefeito disseram que serão feitos acordos com outros zoológicos e reservas do país e do exterior, e que os exemplares que não possam ser mudados, trasladados por questões de idade ou de saúde, permanecerão no parque até a sua morte. Então, isso é importante porque nós temos que caminhar, inclusive aqui no Brasil, para essa evolução. Não tem justificativa mais nós termos jardins zoológicos. Aliás, quem vai aqui no de Brasília pode constatar, inclusive, a situação vexatória de muitos animais que ficam presos em cubículos, que não conseguem andar, que não conseguem se movimentar.
Então, nós tivemos ainda nesse projeto o cuidado de propor a criação de um Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais, com o objetivo de integrar ações dos órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais para potencializar, no âmbito de suas competências, programas e ações que protejam a vida e o bem-estar dos animais, sua utilização pelo homem e sua interação com o meio ambiente e com a população humana. Vamos criar ainda o Conselho Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais, de caráter consultivo e de assessoramento na formulação e avaliação de políticas públicas. O Conselho será um espaço de articulação entre as esferas de governo e a sociedade civil e de controle social das ações voltadas ao bem-estar dos animais e sua interação com o meio ambiente e a população humana. Por fim, o projeto que apresentei institui também as conferências nacionais e locais de proteção e defesa do bem-estar dos animais. O projeto 650 está sendo apreciado agora pela Comissão de Agricultura e tramitará ainda nas comissões de Constituição e Justiça e na do Meio Ambiente. Penso que defender os animais e protegê-los de abuso é defender a vida digna, a vida humana digna e contribuir para uma sociedade mais evoluída. Foi com esse espírito que eu apresentei esse projeto de lei, esperando o apoio dos senadores e senadoras para que possamos debatê-lo, aperfeiçoá-lo, mas, sobretudo, aprová-lo para demonstrar o quanto evoluímos como sociedade. E eu não podia terminar aqui sem citar Voltaire, o filósofo e iluminista francês, vegetariano, que já defendia essa evolução em relação aos animais. Em um debate muito interessante com Descartes, fez uma bonita defesa sobre a sensibilidade dos animais. Disse ele: que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memória e ideias? E continua ele: vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte, com ganidos dolorosos. Entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e, enfim, encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão que tão prodigiosamente vence o homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam vivo, para mostrar-te suas veias. Descobres nele todos os mesmos órgãos de sentimento de que te gabas. Responde-me, maquinista, teria a natureza entrosado esse animal, todos os órgãos do sentimento, sem objetivo algum? Terá nervos para ser insensível? Pergunta Voltaire. E continua ele: os animais têm muitas vantagens sobre os homens. Não precisam de teólogos para instruí-los. Seus funerais saem de graça e ninguém briga por seus testamentos. Mas eu quero terminar aqui com Charles Darwin. Diz ele: não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Por isso nós temos, senhores senadores, senhoras senadoras, como legisladores, mas como cidadãos, como pessoas, como seres humanos e como responsáveis pelo cuidado desse planeta e pelo que aqui vive, a responsabilidade de tornar evidente a vida dos animais e como nós nos submetemos muitas vezes a um tratamento doloroso e cruel e mudar essa relação que temos com eles, para que nós possamos fazê-los verdadeiros acompanhantes da nossa caminhada da vida, para que eles possam, sim, nos servir e nós servirmos a natureza, mas tratarmos a todos com respeito. E quero aqui, novamente, voltar à frase que iniciei essa minha fala, em que
dizia que a sociedade mostra a civilização, um país mostra a sua evolução pela forma com que trata os seus animais. Muito obrigada, senhor presidente.